Aos 13 anos, grávida do boto da Amazônia, revelou o segredo sombrio que ninguém contou. O ar na comunidade ribeirinha de São Vicente estava pesado, quase palpável. A floresta sussurrava segredos antigos e as águas escuras do rio batiam suavemente nas margens, como se estivessem tentando contar uma história esquecida. Para Marina, tudo mudou numa noite estrelada em que a luna cheia iluminou as águas. Ela, uma menina comum, encontrou-se envolta pela presença mágica do boto, uma criatura que dançava entre as sombras e a luz. E agora havia algo crescendo dentro dela. O peso da revelação era insuportável. Como poderia contar à sua família que estava grávida do espírito do rio? Em São Vicente, as tradições eram levadas a sério. Histórias de amores entre humanas e botos preenchiam os nossos ouvidos desde pequenos. Mas ela sempre achou que eram apenas lendas, que nunca se concretizariam na vida real. E agora, com o ventre tão pesado quanto um segredo, cada olhar de reprovação sentia-se como uma faca. O dia amanhecia com riscos alaranjados e os pássaros tagarelavam como se soubessem do que se passava. O clima na vila tornou-se tenso. Algo estava mudando. Rumores sobre um líder local, conhecido por suas práticas sombrias, circulavam entre os moradores. Ele andava pela vila, encarando os jovens com olhos penetrantes, como se tivesse escolhido alguém para uma missão obscura. Marina tinha certeza de que ele a observava. Um nó se formou na garganta dela e o medo não a deixava em paz. O que ele queria? Ela caminhou até a margem do rio, onde tudo começou. As águas reluziam sob a luz da manhã e o chamado inarticulado ecoava em sua mente. O que o boto realmente significava para ela? Maternidade, amor, mas também desespero e temor. O que aconteceria na próxima cheia? Marina fechou os olhos e sentiu a brisa morna. No fundo, desejava saber mais sobre a criatura que a havia marcado para sempre. Mais que um mito, seria um amor ou um fardo? As superstições da vila tornavam tudo ainda mais complicado. Sua mãe sempre dizia: "Cuidado, Marina, o que vem do rio pode tanto te dar vida quanto te levar." O aperto no peito apertava cada pensamento. E se ela fosse rejeitada? E se precisasse enfrentar o julgamento da própria gente? O coração batia rápido enquanto ela tentava encontrar respostas. De repente, um redemoinho surgiu na superfície do rio, como se algo ou alguém estivesse prestes a emergir. Ela sentiu um frio na espinha. Era um sinal? Um aviso? Ela não podia ignorar. Se o boto vier me buscar? Um desejo desesperado surgiu e as expectativas começaram a se acumular como as nuvens pesadas que prometiam chuva. No fundo, Marina sabia que não poderia mais esconder essa verdade. Ela precisava escolher, seguir adiante e descobrir os mistérios do que a cercava, ou se esconder e viver na dúvida. O rio respondia a um chamado profundo, e era hora de decidir que caminho seguir. O que estava à espreita nas águas tranquilas? A resposta poderia mudar
tudo antes que a próxima cheia chegasse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina estava paralisada, perdida em seus pensamentos enquanto admira a água cintilante na frente dela. O redemoinho que surgira antes parecia um sinal, um aviso do que estava por vir. Mas antes que pudesse processar isso, tudo mudou em um segundo. Os pássaros pararam de cantar. O silêncio se tornou pesado, como se a natureza estivesse segurando a respiração. E então, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Marina virou-se rapidamente e seu coração disparou. Era Ana, sua melhor amiga, correndo em direção a ela com o rosto pálido e os olhos arregalados. Marina, você precisa vir. É o seu pai. Ele está no rio. O desespero na voz de Ana aumentou o aperto no peito de Marina. O mundo girou em torno dela. Seu pai? O que tinha acontecido? Desesperada, ela seguiu Ana, correndo pela trilha estreita que levava à margem do rio. O medo a guiava, a impedia de pensar. Quando chegaram, uma multidão de moradores já estava reunida, todos murmurando e apontando para a água turva. O cenário era caótico. Marina conseguiu ver seu pai, preso na correnteza, lutando contra a força das águas. Ele parecia estar em pânico, gritando, algo que mal conseguia ouvir. O coração dela se partiu. Papai! Ela gritou, mas a voz não saiu como ela desejava. Era mais um sussurro fraco, perdido entre os gritos da multidão. As pessoas tentavam alcançá-lo, mas o rio era implacável. Com cada onda, ela via seu pai afundar, e um desespero tomou conta dela. Deixe-me ir, implorou Alana. Ele precisa de mim. Mas Ana a segurou firme, os olhos cheios de lágrimas. Quanto mais Marina insistia, mais alguém gritava na multidão. A visão dela se embaçou com a água e o medo. Foi então que um homem, o temido líder da vila, aquele que todos temiam, emergiu da multidão. Ele caminhou com a sua confiança. Afaste, eu posso ajudar! Gritou, sua voz ressoando. Mas havia algo perturbador em suas intenções. Ele se virou para Marina, e a expressão em seu rosto fez seu estômago se revirar. Acalme-se, jovem. O que vem do rio deve ser recebido com reverência e não com desespero. Como você pode dizer isso? Gritou Marina com toda a força que tinha, mas ele já havia metido a mão no bolso e retirado um pequeno objeto que brilhava sob a luz da manhã. Marina estreitou os olhos, reconhecendo o que ele segurava. Era um amuleto, um objeto que sua mãe sempre dissera que trazia sorte, mas que nas mãos daquele homem parecia apenas uma arma. Ele está condenado. A conexão com o rio foi quebrada. Cada espírito que a te habita cobra seu tributo, ele proclamou.
como se soubesse algo que ninguém mais sabia. A multidão ficou em silêncio, a tensão pairando no ar. O olhar de Marina passou do seu pai ao homem e de volta para o rio. Naquele momento, o redemoinho começou a girar novamente, mais forte, mais voraz, como se algo estivesse prestes a emergir. Ela sentiu a adrenalina subindo e um grito de alerta na garganta. E então, como se respondendo ao chamado do líder, a superfície do rio começou a agitar. A água se ergueu, formando uma figura, uma silhueta que parecia uma mistura de homem e boto. Marina ficou em choque. Não! Gritou, mas suas palavras se perderam na força do que estava surgindo. O que era aquilo? E o que aconteceria com seu pai se o espírito do rio estivesse realmente ali? Nesse momento, tudo ficou claro. A revelação a atingiu como um golpe no estômago. O que ela pensou que era apenas uma conexão doce, agora se tornava um pesadelo. O boto não era apenas uma lenda. Ele também trazia consequências. E a dor da escolha que precisava fazer se tornando ainda mais intensa. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, a figura emergiu completamente da água. E Marina ficou paralisada com o que via. Não era apenas o boto, era mais, muito mais, o que estava à espreita nas águas tranquilas. E mais importante, o que esse espírito queria. A resposta poderia mudar tudo antes que a próxima cheia chegasse. A figura que emergia do rio desviou a atenção de todos. Marina ficou paralisada. Não era só um boto, mas uma criatura com traços humanos e uma aura hipnotizante. Seus olhos brilhavam como estrelas e sua pele refletia a luz do sol. Mas algo estava errado. O olhar profundo da criatura centrava-se em Marina e ela sentiu um arrepio na espinha. Marina! Gritou o líder, agora com um tom de comando. O que você deseja? Diga, e o espírito da água atenderá. Ela queria gritar, mas as palavras não saíram. O que estava diante dela era a personificação de um mito. Um ser que poderia decidir o destino de seu pai, mas também o dela. O redemoinho girava ainda mais rapidamente e a multidão prendia a respiração, atônita. O silêncio era pesado, cada pessoa esperando pela próxima ação. E então, tudo aconteceu de uma vez. A criatura, ao invés de se aproximar do rio, começou a falar. Sua voz era suave, mas carregava um peso imenso. Marina, você sabe o que seu pai fez. Você sabe que ele não é apenas um homem comum. As palavras dela reverberaram no ar e os murmúrios cresceram entre os aldeões. O coração de Marina disparou. O que ela não sabia? Seu pai? O homem que sempre a protegeu, que a ensinou a respeitar a natureza? Um mistério começou a se desenrolar em sua mente. Ele quebrou o pacto e agora precisa pagar, continuou a criatura. E o sentimento de desespero a envolveu. A ligação dele com o rio foi rompida. E você é a única que pode salvá-lo. Mas isso vem como um preço. A multidão se revoltou em vozes baixas. Do que ela está falando? O que ele fez? As perguntas flutuavam no ar como folhas secas, levando o medo para cada rosto presente. Marina viu o olhar de seu pai e ele parecia perdido.
Um homem fragilizado. Um nó se formou na garganta dela. O que você quer dizer? A dúvida a consumia. O que ele fez? A criatura hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. Nosso povo, nosso espírito do rio, sempre protegeu esta vila. Mas ele fez negócios sombrios com aqueles que buscavam poder. Ele trouxe tristeza e dor. Agora, ele precisa fazer uma escolha. Marina tremia. O que seu pai tinha feito? Por que ele nunca contou? A raiva e a decepção misturavam-se como uma tempestade dentro dela. Papai, o que aconteceu? O desespero a movia, mas ele não respondeu. Sua face estava pálida e um grito de desespero ecoou de sua boca. Marina, a criatura disse, interrompendo os pensamentos dela. Você deve decidir. Arriscar-se para salvar seu pai ou deixar que ele enfrente as consequências de suas ações. A tensão estava insuportável e o silêncio da multidão aumentava. Então, como se a tensão tivesse sido quebrada, um homem da multidão avançou. Era João, um amigo da família, com um olhar firme e decidido. Marina, não acredite nela. Você não tem ideia do que está em jogo. Pode ser uma armadilha. Mas foi então que outra reviravolta acontece. O líder da vila, que parecia tão seguro, começou a mudar. Ele fez um gesto rápido e uma luz estranha emanou de suas mãos. Silêncio. Você não compreende, João. A verdade está em jogo. Ele se virou para Marina e seus olhos queimavam como uma ameaça. Não escute o que eles dizem. O rio pertence a nós e você deve escolher o lado certo. Nesse instante, o mundo de Marina começou a desmoronar. A verdadeira natureza do homem que sempre olhou por ela estava se revelando e tudo começou a fazer sentido, ou melhor, a não fazer nenhum sentido. O boto do rio e o homem que deveria proteger sua família estavam entrelaçados em um destino sombrio que mudaria tudo. O rio rugia e a figura do boto parecia ainda mais ameaçadora. A escolha que Marina estava prestes a fazer não era apenas sobre seu pai, mas sobre todo o seu futuro e o segredo do que realmente significava ser parte daquela comunidade. O que ela faria agora? A tensão era palpável e o tempo parecia parar enquanto as sombras engoliam tudo ao seu redor. Marina estava paralisada, o coração em frenesi, enquanto a figura do boto ou do que quer que fosse emergia da água. Sua mente girava, confusa, o que ela deveria escolher. E então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, a resposta de repente ecoou na mente de todos. Ele precisa sair do rio! Gritou alguém na multidão. E o pânico se espalhou como fogo. E num movimento quase sobrenatural, ela percebeu que o cântico do boto se intensificava conforme a maré subia, como se a própria água estivesse clamando por justiça. Marina estava prestes a responder à criatura, quando um brilho ofuscante cortou a superfície do rio. Uma luz forte, quase como um raio, atingiu o local e os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de terror. O líder da vila, que parecia ter todo o controle, ficou momentaneamente paralisado, o rosto pálido,
A luz se tornou uma bola de fogo que girava, erguendo-se em direção ao céu nublado. Foi então que tudo se desfez numa explosão de cores e sombras. O chão tremeu e, a seguir, uma fissura irrompeu na margem do rio. Como um portal aberto, a terra se moveu e, de repente, Marina viu. Viu tudo. Memórias de seu pai, não apenas como o homem protetor que sempre conheceu, mas como um homem que havia se envolvido com seres das sombras, aqueles que ele prometeu proteger. Mas que traiu em busca de poder. Ele tinha vendido sua alma e a de Marina para aqueles espíritos. Uma traição tão profunda que o próprio rio não poderia suportar. As lembranças inundaram a mente de Marina. As conversas sussurradas à noite, os encontros furtivos, tudo. Fazia sentido agora. O Guaraci, um espírito maligno que vivia nas profundezas do rio, que todos temiam, era o verdadeiro feliz, e feliz por seus serviços. Seu pai estava, na verdade, atrelado a uma escuridão muito mais profunda. Marina sentiu um nó apertar-se em seu peito. Pai, você não é quem eu pensava. O desespero a envolveu, e a ideia de perder não apenas esperanças, mas a própria essência do que era, a consumia. Ela olhou para a criatura, já deslizando suavemente da margem. O que faço agora? O rio rugiu e um vento forte varreu a beira, puxando os cabelos de Marina para trás. Liberdade ou condenação? A criatura respondeu. O que preferirá para seu pai? Os olhos daqueles que estavam ao redor se viraram para ela, julgando, esperando. O líder, com um sorriso sombrio, sussurrou: escolha, sua amizade o salvará ou condenará. E naquele instante, como se o tempo parasse, uma mão fria tocou seu ombro. Marina se virou e diante dela estava Ana, sua melhor amiga. Os olhos de Ana estavam cheios de lágrimas. Marina, não podemos deixar isso assim. Seu pai, ele não é o único que pode fazer uma escolha. Um pânico crescente tomou conta de Marina. O que Ana queria dizer? Ele pode ser salvo, mas ao custo de um novo vínculo. Você está disposta a perder tudo o que conhece? Marina estava confusa. O que isso significava? E onde se encontrava a luz no meio de tanta trevas? Antes que pudesse responder, a água começou a borbulhar. O espírito do boto girava novamente, emanando uma luz intensa que iluminava o céu e a terra ao redor. E de repente, a verdade fez-se clara. Uma escolha ainda mais simples. O preço do amor é sempre alto, Marina. E você está pronta para pagá-lo? Ana levou Marina a olhar nos olhos do seu pai. Um homem que antes parecia forte, mas que agora estava vil e fraco. Neste confronto de sentimentos, ela percebeu que tinha que decidir em um instante o que significava realmente amar alguém. A reviravolta deixou a multidão em silêncio, a respiração suspensa. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. O que aconteceria se escolhesse aceitar a luz ou a escuridão? As consequências eram incertas e a pergunta girava como um redemoinho nas profundezas do rio. E ao tom sombrio de sua escolha pendia uma sombra, um novo segredo, um novo pacto. Seria tudo diferente antes que a próxima cheia chegasse. Ela não podia negar que o custo seria doloroso
e talvez insuportável. Marina estava ali, perdida entre as sombras do passado e o desconforto do presente. Quando a criatura a fitou com olhos que pareciam conhecer todos os segredos do mundo. O rio rugia e o peso da escolha pulsava em seu coração. O que você vai fazer, Marina? A escolha é sua. A voz ressoou com uma suavidade ameaçadora. Ana segurou seu braço, tentando ancorá-la na realidade. Marina, escuta. Não podemos deixar que isso aconteça. Seu pai, ele não é quem você pensa. A amiga apontou para o homem na água. Um homem que agora parecia mais perdido que antes. Um desespero palpável em seu olhar. O que você quer dizer? Marina sussurrou, a confusão a aprisionando. E nesse instante, o céu escureceu. As nuvens se aglomeraram como se o próprio mundo estivesse absorvendo o choque. A criatura do rio olhou para o pai dela. Então voltou a atenção para Marina. O que vem do rio nem sempre é claro. E como se uma barreira tivesse sido quebrada, o líder da vila, aquele homem que sempre a observou com olhos ardentes, deu um passo à frente. Chega! Chega de rodeios! Ele ergueu a mão e um brilho intenso surgiu, envolto em uma energia sinistra. A verdade deve ser revelada. O ar ficou pesado e todos se calaram. Uma luz se irrompeu da bolsa do líder, uma escuridão que parecia viva, se movendo como uma serpente. O silêncio foi quebrado por um grito, uma voz familiar. Marina virou-se e viu sua mãe, uma figura que até então acreditava estar longe da vila, emergindo da multidão. Não! Pare! Você não pode fazer isso! Seu olhar cruzou com o de Marina e tudo parou. Marina, escute-me! Não confie nele! Ele está fazendo algo terrível! As palavras da mãe foram como um soco no estômago de Marina. Uma revelação. O que estava acontecendo não era apenas sobre seu pai, mas sobre uma conexão muito mais profunda. O líder da vila sorriu, mas havia uma malícia em seu gesto que fazia a pele de Marina se arrepiar. Você não deveria estar aqui, minha cara. Mas a essa altura, imagino que seja tarde demais. Deixe-a em paz! Gritou Ana, entre desespero e coragem. Ela não sabe o que está se passando. A criatura do rio olhou para Marina novamente, como se pedisse por uma decisão. A verdade é pesada, menina. Às vezes a luz é mais assustadora que a escuridão. Nesse instante, um turbilhão de memórias invadiu a mente de Marina. Uma noite específica. Uma discussão tumultuada entre sua mãe e seu pai. Palavras sobre um pacto e algo que foi quebrado. E aí, num lapso de desespero e clareza, ela finalmente entendeu. Você se aliou a Quaraci? O grito dela ecoou. Uma afirmação clara que fez a multidão murmurar. Seu pai, antes forte e autoconfiante, murchou. Não é o que você pensa, minha filha, ele gritou com um desespero que a fez hesitar. E eu fiz isso para proteger você, para nos manter a salvo. Você o traiu. Você mesmo fez um pacto com as trevas. A acusação saiu embalada em dor e confusão. E antes que ela pudesse lidar com o choque, corrimento de poder deslizou pelo ambiente. O líder sorriu, satisfeito, como um gato que pegou o rato. Ele não tinha escolha, Marina. A própria natureza parecia estremecer ao redor deles.
Toda a vila depende desse pacto. Ao se recusar a honrá-lo, você ameaça tudo e todos. E então, como se uma tempestade tivesse se liberado, um grito de dor irrompeu do rio. Algo se contorcia nas águas. O espírito do boto, invocado pela profunda tradição que todos temiam, surgia para cobrar seu tributo, abraçando a verdade tenebrosa que todos estavam tentando evitar. Você não pode escapar da sombra, Marina. Naquele momento, o mundo dela desabou. O que deveria ser uma escolha clara se tornara uma teia de enganos, e a luz da verdade ofuscava tudo. O que eu faço agora? A pergunta pairava no ar. Um grito de desespero. Os murmúrios da multidão se intensificaram e as sombras começaram a se aproximar, sussurrando outro segredo. O que mais estava escondido sob a superfície do rio? O olhar da criatura e o sorriso ameaçador do líder se entrelaçavam em um final inquietante. Marina sentiu o peso da escolha esmagá-la mais do que a água e o sangue. E para onde quer que olhasse, não havia respostas, apenas uma sombra se aproximando e a promessa de que nada seria como antes. O que ela escolheria a partir dali poderia mudar tudo ou acabar com tudo. Marina estava ali, perdida entre as sombras do passado e o desconforto do presente, quando a criatura a fitou com olhos que pareciam conhecer todos os segredos do mundo. O rio rugia e o peso da escolha pulsava em seu coração. O que você vai fazer, Marina? A escolha é sua. A voz ressoou com uma suavidade ameaçadora. Ana segurou seu braço, tentando ancorá-la na realidade. Marina, escuta. Não podemos deixar que isso aconteça. Seu pai, ele não é quem você pensa. A amiga apontou para o homem na água. Um homem que agora parecia mais perdido que antes. Um desespero palpável em seu olhar. O que você quer dizer? Marina sussurrou, a confusão a aprisionando. E nesse instante, o céu escureceu. As nuvens se aglomeraram, como se o próprio mundo estivesse absorvendo o choque. A criatura do rio olhou para o pai dela. Então voltou a atenção para Marina. O que vem do rio nem sempre é claro. E, como se uma barreira tivesse sido quebrada, o líder da vila, aquele homem que sempre a observou com olhos ardentes, deu um passo à frente. Chega! Chega de rodeios! Ele ergueu a mão e um brilho intenso surgiu, envolto em uma energia sinistra. A verdade deve ser revelada. O ar ficou pesado e todos se calaram. Uma luz se rompeu da bolsa do líder, uma escuridão que parecia viva, se movendo como uma serpente. O silêncio foi quebrado por um grito. Uma voz familiar. Marina virou-se e viu sua mãe, uma figura que até então acreditava estar longe da vila, emergindo da multidão. Não, pare! Você não pode fazer isso! Seu olhar cruzou com o de Marina, e tudo parou. Marina, escute-me, não confie nele. Ele está fazendo algo terrível. As palavras da mãe foram como um soco no estômago de Marina. Uma revelação. O que estava acontecendo não era apenas sobre seu pai, mas sobre uma conexão muito mais profunda. O líder da vila sorriu, mas havia uma malícia em seu gesto que fazia a pele de Marina se arrepiar. Você não deveria estar aqui, minha cara. Mas a essa altura, imagino que seja tarde demais. Deixa em paz, gritou Ana entre desespero e coragem.
Ela não sabe o que está se passando. A criatura do rio olhou para Marina novamente, como se pedisse por uma decisão. A verdade é pesada, menina. Às vezes, a luz é mais assustadora que a escuridão. Nesse instante, um turbilhão de memórias invadiu a mente de Marina. Uma noite específica, uma discussão tumultuada entre sua mãe e seu pai. Palavras sobre um pacto e algo que foi quebrado. E aí, num lapso de desespero e clareza, ela finalmente entendeu. Você se aliou a Quaraci? O grito dela ecoou, uma afirmação clara que fez a multidão murmurar. Seu pai, antes forte e autoconfiante, murchou. Não é o que você pensa, minha filha. Ele gritou com um desespero que a fez hesitar. Eu fiz isso para proteger você, para nos manter a salvo. Você o traiu. Você mesmo fez um pacto com as trevas. A acusação saiu embalada em dor e confusão. E antes que ela pudesse lidar com o choque, um corrimento de poder deslizou pelo ambiente. O líder sorriu, satisfeito como um gato que pegou o rato. Ele não tinha escolha, Marina. A própria natureza parecia estremecer ao redor deles. Toda a vila depende desse pacto. Ao se recusar a honrá-lo, você ameaça tudo e todos. E uma tempestade tivesse se liberado, um grito de dor irrompeu do rio. Algo se contorcia nas águas. O espírito do Boto, invocado pela profunda tradição que todos temiam, surgia para cobrar seu tributo, abraçando a verdade tenebrosa que todos estavam tentando evitar. Você não pode escapar da sombra, Marina. Naquele momento, o mundo dela desabou. O que deveria ser uma escolha clara se tornara uma teia de enganos, e a luz da verdade ofuscava tudo. O que eu faço agora? A pergunta pairava no ar, um grito de desespero. A criatura do rio ergueu as mãos e, num movimento sutil, fez com que a correnteza se agitasse. O espírito dos antigos ressurgiu diante dela, não apenas como Boto, mas como uma amálgama de rostos, rostos de vidas perdidas, de pessoas que um dia foram parte da vila e agora estavam perdidas, suas almas presas em um ciclo de dor. Ele tem que pagar, sussurrou o espírito, e a multidão ficou em silêncio absoluto, congelada em horror. O rio agora emanava uma luz prateada, revelando cada detalhe escondido nas águas obscuras. Uma imagem surgiu na superfície, refletindo o passado sombrio. Marina ficou paralisada. Aquela visão a atingiu como uma flecha. A imagem do seu pai se movendo com os bandidos das florestas, fazendo acordos e trocando promessas com aqueles que buscavam poder e controle. Cada sussurro, cada encontro escondido, tornava-se agora uma realidade brutal e inegável. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, as lágrimas brotando em seus olhos. É tudo verdade, a criatura respondeu, com uma suavidade sinistra. Seu pai não é apenas ser a chave que liberta ou condena. O coração de Marina martelava em seu peito. O olhar de seu pai estava cheio de vergonha, de súplica, mas agora também carregava o peso do que ele realmente era. Pai, como você pôde? Ele não respondeu. O choque de ser exposto foi muito. E para piorar, Ana, sua melhor amiga, começou a rir de maneira estranha.
A risada ecoava por todo lugar como uma explosão inesperada. Você achou mesmo que era só um jogo? Que eu ficaria ao seu lado quando todo esse caos acabar. Marina virou-se para Ana, confusa. Ana, o que você está dizendo? A amiga sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você sempre foi a favorita. Agora é a minha vez de brilhar. E você vai ficar nessa luta idiota, enquanto eu acendo com o poder que seu pai deixou para trás. O quê? A traição de Ana a deixou em estado de choque. As palavras a cortavam como facas, mas Ana não parava. O que você acha que eu estou fazendo aqui? Esse rio sempre esteve ao meu lado. As trevas, elas são atraentes, não são? Marina sentiu a terra tremer sob seus pés. A ideia de perder não apenas a confiança no pai, mas também na amiga, era devastadora. O rio rugia e a tempestade se aproximava. O olhar de Marina se fixou na criatura do rio. O que eu faço agora? Uma escolha, uma decisão. E ela tinha que ser feita antes que a próxima cheia chegasse. O que mais estava à espreita nas águas tranquilas? A resposta poderia mudá-las para sempre. Marina estava ali, perdida entre as sombras do passado e o desconforto do presente, quando a criatura a fitou com olhos que pareciam conhecer todos os segredos do mundo. O rio rugia e o peso da escolha pulsava em seu coração. O que você vai fazer, Marina? A escolha é sua. A voz ressoou com uma suavidade ameaçadora. Ana segurou seu braço, tentando ancorá-la na realidade. Marina, escuta. Não podemos deixar que isso aconteça. Seu pai, ele não é quem você pensa. A amiga apontou para o homem na água. Um homem que agora parecia mais perdido que antes. Um desespero palpável em seu olhar. O que você quer dizer? Marina sussurrou, a confusão a aprisionando. E nesse instante, o céu escureceu. As nuvens se aglomeraram como se o próprio mundo estivesse absorvendo o choque. A criatura do rio olhou para o pai dela, então voltou a atenção para Marina. O que vem do rio nem sempre é claro. E como se uma barreira tivesse sido quebrada, o líder da vila, aquele homem que sempre a observou com olhos ardentes, deu um passo à frente. Chega, chega de rodeios. Ele ergueu a mão e um brilho intenso surgiu, envolto em uma energia sinistra. A verdade deve ser revelada. O ar ficou pesado e todos se calaram. Uma luz se irrompeu da bolsa do líder, uma escuridão que parecia viva, se movendo como uma serpente. O silêncio foi quebrado por um grito, uma voz familiar. De Marina, e tudo parou. Marina, escute-me! Não confie nele! Ele está fazendo algo terrível. As palavras da mãe foram como um soco no estômago de Marina. Uma revelação. O que estava acontecendo não era apenas sobre seu pai, mas sobre uma conexão muito mais profunda. O líder da vila sorriu, mas havia uma malícia em seu gesto que fazia a pele de Marina se arrepiar. Você não deveria estar aqui, minha cara, mas a essa altura, imagino que seja tarde demais. Deixe-a em paz, gritou Ana, entre desespero e coragem. Ela não sabe o que está se passando.
A criatura do rio olhou para Marina novamente, como se pedisse por uma decisão. A verdade é pesada, menina. Às vezes a luz é mais assustadora que a escuridão. Nesse instante, um turbilhão de memórias invadiu a mente de Marina. Uma noite específica. Uma discussão tumultuada entre sua mãe e seu pai. Palavras sobre um pacto e algo que foi quebrado. E aí, num lapso de desespero e clareza, ela finalmente entendeu. Você se aliou a Quaraci? O grito dela ecoou, uma afirmação clara que fez a multidão murmurar. Seu pai, antes forte e autoconfiante, murchou. Não é o que você pensa, minha filha. Ele gritou com um desespero que a fez hesitar. Eu fiz isso para proteger você, para nos manter a salvo. Você o traiu. Você mesmo fez um pacto com as trevas. A acusação saiu embalada em dor e confusão. E antes que ela pudesse lidar com o choque, um corrimento de poder deslizou pelo ambiente. O líder sorriu, satisfeito, como um gato que pegou o rato. Ele não tinha escolha, Marina. A própria natureza parecia estremecer ao redor deles. Toda a vila depende desse pacto. Ao se recusar a honrá-lo, você ameaça tudo e todos. E então, como se uma tempestade tivesse se liberado, um grito de dor irrompeu do rio. Algo se contorcia nas águas. O espírito do boto, invocado pela profunda tradição que todos temiam, surgia para cobrar seu tributo, abraçando a verdade tenebrosa que todos estavam tentando evitar. Você não pode escapar da sombra. Marina. Naquele momento, o mundo dela desabou. O que deveria ser uma escolha clara se tornara uma teia de enganos, e a luz da verdade ofuscava tudo. O que eu faço agora? A pergunta pairava no ar, um grito de desespero. Mas foi então que algo absolutamente inesperado aconteceu. A água do rio começou a ferver e em um segundo, uma onda de força atravessou a superfície, arremessando tudo ao seu redor. Marina viu seu pai desabar na água, como se estivesse sendo puxado para algo mais profundo. E então, antes que alguém pudesse reagir, uma figura emergiu das profundezas. Não era o famoso boto mitológico. Era uma mulher, com longos cabelos negros que pareciam serpentes, seus olhos brilhando com uma fúria antiga, como se o espírito do rio estivesse ali. Não como uma criatura protetora, mas como uma deusa vingativa. Vocês trouxeram a desgraça ao meu reino. Ela rugiu, sua voz ecoando e reverberando na mente de Marina. Eu sou a guardiã deste rio, e todos que quebraram meu pacto pagarão. A multidão ficou em choque, ardente em seus olhos. Você tem o poder para restaurar ou destruir. Escolha. Marina congelou. Como assim? O que isso significava? E entre os gritos de pânico, Ana começou a rir, essa risada maníaca que fez o coração de Marina acelerar. Você não percebe, Marina. Você é parte disso tudo, sempre foi. Como assim? O choque a paralisou. A raiva e a surpresa se misturaram, um quebra-cabeça que nunca havia planejado resolver. A mulher no rio continuava a olhar para ela, como se soubesse tudo. Ana então se aproximou,
seus olhos brilhando como estrelas. Eu sou filha dos espíritos do rio, e você também é. Nossa ligação é mais antiga que você imagina. Juntas, podemos moldar o destino. Ou não, e tudo pode ruir. Um frenesi tomou conta da situação. Marina olhou para seu pai e ele não era mais o mesmo. Você sabia? O desespero começou a escalar dentro dela. Os segredos, as mentiras, tudo explodia ao seu redor. Mas o que ela não esperava foi o que veio a seguir. O rio borbulhou furioso. A mulher das águas reluzia em sua fúria. E a verdadeira batalha estava apenas começando. A escolha estava diante dela, não apenas para salvar sua família, mas para decidir o que realmente significava ser parte daquela linhagem aterrorizante e poderosa. Uma nova verdade começava a emergir, e as consequências de cada escolha pontuariam um futuro incerto. Uma escolha que poderia mudar a vila inteira antes da próxima cheia. A figura da mulher serpenteante se ergueu mais, seus olhos fulgurantes encarando Marina e a multidão que se aglomerava, prendendo a respiração. O que antes parecia uma batalha entre ela, seu pai e os mistérios do rio, agora se transformava em um espetáculo de horrores. A intensidade no ar crescia e o espírito do rio parecia vibrar com uma energia sobrenatural. A escolha é sua, Marina, a mulher dizia, a voz ecoando como um trovão. Restauração ou caos, o poder corre em suas veias. Marina sentiu o peso das palavras. Não apenas a responsabilidade de salvar seu pai, mas de decidir o destino de todos. Uma escolha que poderia redefinir tudo o que conhecia. O rio rugia, como se estivesse impaciente, e ela olhou para o pai à deriva nas águas turvas. Não era apenas um homem, ele era a chave para os mistérios tão profundos que abarcavam gerações. Ana, ao seu lado, começou a se mover, os olhos brilhando com uma satisfação insana. Marina, vamos ser imortais. Juntas podemos reinar. O olhar que Ana lançou à mulher no rio estava cheio de ambição. E Marina sentiu um frio na espinha. A amiga se transformava diante dela, e não era mais a mesma Ana que conhecia. Afinal, você não quer ser diferente? Você não quer mais poder? As palavras da amiga eram venenosas. Desespero tomou conta de Marina. Não podia confiar em Ana, mas o que a mulher a seu lado sugeria parecia tentador. Você não sabe verdadeiramente o que significa reinar, bradou, mas a verdade batia em seu coração como um tambor. O rio, o poder que suas águas detinham, um poder que ela nunca pediu. E a conexão que sentia com aquele espírito era assustadora. A história não é a que você pensa. A mulher serpenteante interrompeu, sua voz cortante como gélido aço. Na verdade, você não é a única. Não é apenas a filha de um traidor. Você é um híbrido. O choque da revelação deixou Marina atordoada. O que ela queria dizer? O olhar da mãe, ainda tensa na multidão, agora mostrava um pequeno lampejo de compreensão, como se ela também tivesse descoberto algo devastador. O que você quer dizer com um híbrido? O medo e a ansiedade quase a dilaceraram. Você é parte da linhagem que fez o pacto original. Um elo de amor
e traição que se estendeu através dos anos. A mulher respondeu, a voz ressoando com um poder ancestral. Ela gesticulou e as águas começaram a se agitar, revelando flashes de imagens perdidas no tempo. Uma mulher semelhante a Marina, em um passado distante, fazendo promessas ao rio. A mesma, traindo sua própria família em busca de poder. O coração de Marina disparou. Não, isso é impossível. Eu sou apenas uma garota comum. Mas a mulher riu, um som ecoante e gelado. E que a liberdade à custa de um sacrifício virá rápido. Esse é o legado que você herdou. A escuridão e a luz entrelaçadas em um destino que você nunca escolheu. Agora, tudo fazia sentido e não fazia ao mesmo tempo. A conexão dela com o rio, o poder pulsante dentro dela. O amor por seu pai, misturado ao desespero por suas ações. Tudo a levava a essa escolha fatídica. Se você não agir, Marina, perderá tudo, a mulher advertiu, atenta aos seus sentimentos. Ana, então, deu um passo à frente, encarando Marina com uma determinação desmedida. Você não vai escolher seu pai. Não quando nós podemos ter mais. Aliance, Marina! A traição reverberou em suas palavras. E no instante seguinte, ela se virou para a criatura, com um brilho de malícia em seus olhos. Inamo-nos! Vamos dominá-lo juntas! Marina sentiu seu coração afundar. O que era aquela proposta insana? Ana virara costas para tudo que já viveram, tudo que sempre significaram, e a mulher do rio inclinou a cabeça, ponderando. Então, de repente, o chão sob os pés de Marina começou a tremer, como se o próprio rio estivesse respondendo. As águas começaram a se revoltar, bolhas subindo, e uma sombra crescente se aproximava da margem. Era Quaraci, ressurgindo das profundezas, envolto em sombras dançantes. Vocês não me enganarão, gritou o espírito, sua voz profunda como um lamento do próprio rio. O terror tomou conta de enquanto a verdade dissipava a névoa de dúvidas. Era um jogo incompreensível, onde cada escolha poderia levá-la a um caminho diferente. Mas agora tudo estava prestes a desmoronar. A multidão em volta começava a gritar, uma mistura de pânico e incerteza tomando conta da cena. Quem era amiga? Quem era inimigo? A escolha se tornava um fardo ainda mais pesado. E no meio disso tudo, um lampejo de esperança, uma ideia fugidia, surgiu em sua mente. Como poderia reverter tudo? Salvando seu pai e, ao mesmo tempo, neutralizando Ana e Quaraci. Foi naquele exato momento que um grito cortou o ar. Marina! Era a mãe dela. A resposta está dentro de você. As palavras dela ecoaram e todo o resto se tornou um borrão. O que a mãe realmente quis que ela visse? O que havia que ela não conhecia sobre si mesma. E assim o caos se intensificava. O destino da vila, de seu pai e de todos dependia das próximas escolhas. A tremenda reviravolta da revelação do seu verdadeiro eu se entrelaçou com a necessidade de agir. O que fazer? O que decidir? O tempo estava se esgotando
E Mariana estava prestes a descobrir que o que brotava nas profundezas de seu ser poderia mudar tudo. E talvez poderia ser a única maneira de salvar todos. Marina estava ali, perdida entre as sombras do passado e o desconforto do presente, enquanto as palavras da mulher serpenteante ecoavam em sua mente. O rio rugia, seu coração disparava, e ela sentia o peso da escolha pesado como uma âncora. Ana começou a rir, mas o som não era de alegria. Era uma risada maníaca, um sinal de que algo estava mudando. Você ainda não entendeu, Marina. Você é única. Juntas vamos ser imbatíveis. Marina olhou para a amiga, confusa e assustada. Antes eram inseparáveis. Agora, Ana parecia outra pessoa, tomada por uma sombra insaciável. O que aconteceu com você? O que você quer dizer com isso? Mas a mulher do rio interveio, antes que Ana pudesse responder. Sua ligação com ela traz poder, mas também uma escolha. Você pode abrir a porta das trevas ou se recusar a seguir esse caminho. Nesse momento, o espírito de Quaraci se fez presente e a barreira entre eles parecia desmoronar. O rio começou a borbulhar e da água uma forma nebulosa emergiu. Era uma das almas perdidas que Marina já havia visto antes. Uma mulher que parecia tão viva quanto morta. Você não entende, Marina. Ele está usando seu sangue para controlar a vila, para controlar você. Sua voz ecoava em desespero. Ele não é seu pai. Ele é o próprio traidor que entregou sua linhagem às sombras. Um nó se formou na garganta de Marina. O que você está dizendo? O medo pulsava em seu peito como um tambor. Ele não poderia ser. Seu pai sempre fora seu protetor, seu apoio. Mas ao olhar nos olhos de Quaraci e da mulher emergente, algo começou a encaixar. As memórias surgiram, fragmentos de verdades ocultas e quebra-cabeças sendo montados, lembranças de reuniões secretas, sussurros nas noites escuras, acordos feitos nas sombras. Não, ela murmurou, sentindo a terra tremer sob seus pés. Sim, ele fez um pacto com Quaraci e com o meu povo. E agora é você quem tem que decidir, ou será esmagada pelo peso da traição. A mulher estava perto agora. Seu olhar era penetrante. Ele não é seu pai. Ele é o guardião da escuridão que trouxe a ruína. O mundo de Marina desabou. Ela olhou para o pai e a verdade estava estampada em seu rosto. Não havia nada além de medo e um pedido silencioso para que ela não o julgasse. Você se uniu a ele, não é? Marina sussurrou. Você fez isso por poder? O olhar de seu pai se apagou, como fogueira que se apaga. Marina, eu... Mas as palavras dele foram perdidas quando um grito agudo ecoou. Era Ana, agora em meio a risos histéricos. Você vê? É isso que ele quer, Marina. Ele quer controlar o que você é, ou que nós somos. A verdade cortante de suas palavras fez todos ao redor hesitarem. Calha a boca! Gritou Marina. Sua voz carregava uma ira contida.
As águas agora formavam um verdadeiro turbilhão, e o espírito de Quaraci resplandecia, uma figura majestosa e aterrorizante. Você precisa decidir, Marina. Volte-se contra o traidor ou faça um pacto e torça seu destino. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de luz surgiu do centro do rio, ofuscando tudo. Marina ficou paralisada. A luz parecia consumir não só a escuridão, mas todos em volta. Ana gritou, mas seu som se perdeu na tempestade. O rio rugia violentamente. As sombras começaram a recuar e a mulher serpenteante ruiu. Solte o seu verdadeiro poder, a mulher do rio gritou. E na fervura uma onda de energia. Era um poder ancestral, pulsando em suas veias, que ela nunca soubera que possuía. Ela viu vislumbres de seu passado, de um legado que estava escondido e sufocado pela traição de seu pai. A escolha é sua, Marina. Quaraci sussurrou, sua voz agora suave e entorpecente. Com um movimento inesperado, Marina ergueu a mão. O poder fluiu e ela fez a maior decisão de sua vida. O desejo de liberdade ecoou nas águas e um grito partiu de seu corpo. Eu não sou um brinquedo. Eu sou a herdeira do rio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E enquanto ela se preparava para confrontar o verdadeiro horror da traição, um novo poder acendeu dentro dela. Mas a explosão do poder não se limitou a uma escolha. Algo muito mais profundo começou a emergir. Desde aquele instante, o destino de todos se entrelaçaria em novos laços. E Marina soube que a finalização seria mais terrífica do que qualquer um poderia imaginar. Marina sentiu a força do poder ancestrais fluindo pelo seu corpo, pulsando como uma tempestade prestes a explodir. As águas do rio começaram a brilhar, refletindo sua determinação. A mulher serpenteante diante dela parecia hesitar pela primeira vez, e isso queimava a ansiedade de Marina, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Você pode escolher, a mulher declarou, seus olhos incandescentes fixos em Marina. Restaurar a antiga ligação do seu povo com o rio, ou mergulhar na escuridão ao lado de Quaraci e Ana. A multidão estava paralisada, todos atentos, respirando com dificuldade. A súbita revelação ressoava em cada canto. Cada sussurro ecoava desespero e esperança. Ana avançou, seus olhos brilhantes com uma ambição insaciável. Juntas podemos ser invencíveis, Marina. Deixe seu pai para trás. Ele é o verdadeiro traidor. Mas em vez de se deixar levar pela ira, Marina sentiu algo florescer dentro dela. Compaixão. Para o homem que uma vez a protegeu. Para Ana, que havia se perdido nas sombras. E, sobretudo, por si mesma. Não, Ana. Eu não vou sacrificar minha alma por poder. Rugiu em resposta ao desafio. Você vai se arrepender, Marina. Confiar na luz é uma fraqueza. Mas ao ouvir isso, o que estava dentro dela se intensificou. A verdadeira fraqueza é se deixar levar pela escuridão. Com um gesto, ela pôs as mãos na água. Uma onda de luz irrompeu da superfície e as sombras começaram a recuar, como se temessem a força da conexão de Marina com as águas.
O rio respondeu, agitando-se em ondas luminosas. Restaurar o equilíbrio. A mulher do rio sorriu. Um sorriso que falava de reconhecimento. Escolheu o caminho da luz. Um gesto. As águas se acalmaram. O pânico na multidão se dissipou e a verdade fluiu entre os habitantes da vila. A consciência coletiva despertou para os erros do passado e a necessidade de mudança. Ana, visivelmente afetada, lutou contra a sombra que a envolvia. Marina, não, eu não pude fazer isso. O remorso invadiu seus olhos. Como se toda a luz e a bondade quisessem tomar seu lugar. Marina se aproximou, estendendo uma mão. Não somos inimigas, Ana. Estamos juntas nisso. Vamos reparar o que está quebrado. Mas você precisa escolher a luz. E naquele instante, entre o desespero e a esperança, Ana deixou a escuridão para trás, aceitando a mão da amiga. Enquanto as sombras se dissipavam e o sol começava a brilhar através das nuvens, o espírito do rio se fundiu na água resplandecente. Seu domínio sobre a luz trouxe renovação. Mas lembrem-se, a escuridão sempre estará à espreita. A advertência reverberou nas águas, pois mesmo com a restauração, o desafio nunca estaria longe. Marina olhou para seu pai, cujos olhos tinham se aquecido ao ver a transformação ao seu redor. Pai, você pode mudar. Podemos todos mudar. Ele assentiu, a luz da esperança revigorando suas fraquezas. Mas algo dentro de Marina dizia que a luta deles estava longe de acabar. O futuro ainda era incerto, e enquanto o rio se acalmava, a aldeia respirava em um novo ciclo de vida. Marina respirou fundo, o peso em seu coração se dissipando por um momento. Um capítulo havia fechado, mas outros mistérios o rio ainda guardaria. Que novos estários o rio ainda guardaria. E o legado de sua linhagem, que novos desafios viriam com ele. Novos desafios viriam com ele.